Vou perguntar agora para o senador Alessandro Vieira, pegando carona um pouco no que o ministro Mandetta disse. Houve as manifestações recentes da terceira via, né, que foram chamadas também, de certa maneira, de nem. E foram manifestações que não empolgaram muito, pelo menos em termos de adesão, quantidade de pessoas. Eu queria ouvir o senhor a razão disso, qual a avaliação que o senhor faz sobre isso. E também perguntar para o senhor que sobre uma das questões para a terceira via funcionar é diminuir a fragmentação. E vocês, de certa maneira, vocês três, são o resultado dessa fragmentação. O senhor, eventualmente, abriria a mão de sua pré-candidatura para fazer uma composição em nome de um projeto que possa ser mais competitivo? Boa noite, Júlia, Otávio, ministro Ciro, ministro Mandetta. É um prazer estar conversando com vocês. Qualquer pessoa democraticamente responsável tem que começar da disposição de estar aí para fazer composições, da convicção de que ninguém é salvador da pátria, ninguém é portador de todas as respostas necessárias e que os desafios que o Brasil enfrenta são muito graves. Então, claro que você pode ter, em algum momento da discussão, a concentração em um nome específico, né? Isso vai acontecer naturalmente. E todos esses que vêm participando do diálogo mais presente, mais firme, têm mostrado essa disposição de deixar de lado projetos pessoais, vaidades e construir uma alternativa para o Brasil. O Brasil merece olhar para frente. A gente não tem que ficar nesse eterno retrovisor pensando um saudosismo daquilo que a gente, na verdade, não teve. Governos marcados pela corrupção, que está incrustado no sistema político brasileiro. É um problema de sistema, não é de pessoas, muito menos de ideologias. Então, é fazer a construção com calma. O ato público que aconteceu em São Paulo e em algumas capitais do Brasil teve sua representatividade, especialmente pela marcação política. Você teve no mesmo palanque várias pessoas que vão estar disputando, provavelmente, as eleições. Isso sinaliza para essa vontade de união, para essa vontade de fazer uma construção de pauta, identificar os nossos problemas, apresentar soluções maduras, com muito diálogo. Nós precisamos resgatar a possibilidade, no Brasil, de conversar sobre política, reconhecer os problemas, encontrar soluções. E eu acho que é um bom caminho. Eu acho que a gente está começando. A concentração efetiva só vai acontecer mais adiante, não sei se exatamente na previsão de tempo que o Mandetta apresenta, mas acho que a virada do ano já deve ter um número menor de pessoas participando dessa corrida da chamada terceira via. Senador Alessandro, o Ciro Gomes tocou na Lava Jato, né? Falou da importância de algumas revelações, mas também citou abusos. Qual é a sua visão hoje sobre a Lava Jato? A Lava Jato, Otávio, exerceu um papel histórico no Brasil. Foi a primeira operação que efetivamente chegou no andar de cima. Não completou o seu trabalho, faltou judiciário, faltou Ministério Público, mas efetivamente chegou lá. Todas as decisões da Lava Jato, tudo aquilo que a Lava Jato executou, foi examinado pelas 4 instâncias da justiça brasileira. Os réus, os investigados, tinham acesso às melhores e mais caras bancas de advocacia do Brasil. E tudo foi mantido. Foi mantido até o momento que você chega num ponto onde muita gente ou gente demais está comprometida e você tem um acordão que o ex-senador Romero Jucá profetizou e que foi concretizado numa parceria Bolsonaro e PT. Muito claramente se partiu para um corte, estancar a sangria era a expressão que ele usava. Isso que a gente viu. A gente tem claramente um escândalo de corrupção gigantesco. O ataque à democracia não se dá só através de tanques, ele se dá também através de malas de dinheiro. E a gente viu isso de forma muito clara no governo do PT. O PT não é responsável individual e o PT não criou a corrupção. A corrupção não tem cor, não tem ideologia. É um comportamento humano que vai cada vez mais aumentando quando você não tem mecanismos de controle adequados. E hoje, no Brasil, nós estamos retrocedendo lá até a década de 90 do século passado, em termos de qualidade legislativa, em termos de aparato, em termos de respeito para os profissionais que trabalham com isso. Porque hoje a intimidação é muito grande. E é muito grande porque o Bolsonaro muito rapidamente mostrou quem verdadeiramente é. O envolvimento, claro, cristalino com corrupção dele e da sua família, e que gerou esse clima de acordão no Brasil. A Lava Jato teve um sucesso muito grande. Infelizmente, o consenso no Supremo foi no sentido contrário, num recurso que ficou 2 anos na gaveta do Gilmar Mendes, aguardando a oportunidade política para ser colocado em prática. Infelizmente, isso agora é, de certa forma, uma página virada da história. A gente vai ter que reconstruir isso tudo. E só vamos conseguir fazer isso com muita transparência e, efetivamente, com renovação de práticas. Não vai ser repetindo um discurso velho, não vai ser atacando as pessoas ou atacando adversários.
vai ser conversando com essa imensa maioria da sociedade que não aceita mais ser roubada, como é roubada desde que nasceu. A gente tem direito a um Brasil governado com equidade, com transparência, com honestidade. E dá para fazer isso. Tem muita energia de transformação ainda presente, além, claro, desse sentimento de decepção, de desalento, mas tem energia para mudar. E tem gente disposta a fazer a mudança. Senador Alessandro Vieira, pegando um pouco carona também no que Ciro falava a respeito da economia, a gente tem um contexto bastante complicado de inflação alta, queda na renda, desemprego, e aí a discussão sobre a necessidade ou de prorrogação do auxílio emergencial e de criação do novo programa que o governo quer criar, que é o Auxílio Brasil. Criaria agora para novembro e dezembro já. Junto com essa discussão, algumas derivadas do tipo, esse programa novo seria um programa eleitoreiro do presidente, apesar de toda a necessidade que a população brasileira tem de uma ajuda e de haver ainda fila por Bolsa Família, o ticket médio está desatualizado e tudo mais. O governo está tentando uma saída que, de certa maneira, é uma saída heterodoxa para o teto de gastos. Eu queria ouvir o senhor a respeito disso. Como é que o senhor vê, como o senhor analisa o teto de gastos, como eu perguntei para o Ciro, e essa leitura que o governo está dando via, por exemplo, precatórios para dar o espaço fiscal, via discussão do novo imposto de renda que vai bater no Senado, né, a reforma do imposto de renda, o senhor vai ter que analisá-la. Como é que o senhor vê essas saídas para se criar esse novo programa que, apesar da necessidade, como eu disse, é um programa que tem uma conotação eleitoral também para o presidente? Júlia, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cuidar de quem está precisando. Então, eu não posso colocar o impacto eleitoral na frente da fome das pessoas. E essa fome tem pressa. Eu tive com o ministro João Roma na semana passada. A gente vem fazendo um esforço grande. Eu fui relator no Senado do auxílio emergencial. A gente recebeu o projeto da Câmara dos Deputados atendendo aproximadamente 20 milhões de brasileiros e entregamos para a sociedade com quase 70 milhões de atendidos. E a gente fez esses ajustes todos no texto, respeitando o que a gente tinha disponível naquele momento. O teto de gastos hoje serve como uma âncora, alguma âncora de credibilidade para um governo claramente populista. Ele pode ter alguma revisão, eu acho que sim, existe espaço para isso, mas não é necessário para fazer o novo auxílio. Absolutamente não é. O que nós precisamos é recuperar o orçamento para as prioridades verdadeiras dos brasileiros. Hoje, esse orçamento foi sequestrado justamente pelo Centrão. Centrão que, de certa forma, vai estar muito bem representado no novo partido. E surge com o PSL, Luciano Bivar, que está longe de ser um exemplar de progressista ou de político moderno brasileiro. A gente tem que conhecer as pessoas e falar a realidade. Não adianta a gente embalar para presente uma coisa que é antiga e obsoleta para tentar vender como se fosse nova. Não será. Eu acredito que nós temos espaço dentro do orçamento brasileiro para fazer um grande remanejamento. Nós já mostramos isso. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar Mista pela Renda Básica. Tem espaço dentro do orçamento, mas isso passa por cortar as emendas do relator, o orçamento secreto que está aí só para fazer negociata, é uma excrescência. A gente foi ao Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar isso, estamos aguardando o despacho da ministra Rosa Weber. A gente tem que fazer o dever de casa de uma forma que o brasileiro compreenda. Temos uma situação dramática, eu preciso canalizar dinheiro para transferência de renda imediata, mas eu preciso fazer isso dentro de uma lógica orçamentária. Não dá para ficar criando um monstro para depois da eleição a gente cortar isso tudo. Lembrando que, dentro do próprio auxílio emergencial, quase 2 milhões de brasileiros tiveram seus direitos suspensos sem nenhum tipo de aviso ou explicação por parte do governo. Então, falta também sensibilidade nesse aspecto da equipe econômica. Eu já falei isso ao próprio ministro Paulo Guedes. Ele deveria trazer para a equipe profissionais com o perfil adequado para esse tipo de trabalho, que não é o perfil dele, a gente já sabe. E, finalmente, garantir para o Brasil uma estratégia de redução da miséria e de saída da miséria. Tudo isso tem que ser feito de forma absolutamente oposta do que a gente tem hoje no Congresso. A relação entre o Congresso e o Executivo é totalmente contaminada. Aquilo que foi no passado mensalão virou agora uma distribuição bilionária de emendas. Foi sequestrado o orçamento. A União não tem orçamento mais. Ele está na mão do Centrão. E enquanto a gente estiver nesse estado de coisas, eu não consigo caminhar com nada. Mas mudanças populistas devem ser afastadas. E particularmente a reforma do imposto de renda que você tocou. O relator no Senado, o senador baiano Ângelo Coronel, já apontou a necessidade de realização de uma sequência de audiências públicas e de um mau debate. Mexer no imposto, fazer uma reforma tributária não é uma brincadeira que você faz em cima da perna para atender o ministro A ou o ministro B. Você tem que fazer isso muito bem conversado para não gerar um impacto perverso e prejudicar aquilo que nós já temos tão frágil, que é o investimento. Tem espaço, mas exige qualidade, respeito e diálogo que está faltando.
Senador Alessandro, eu gostaria, nessa fala do Mandetta, ele fala ali da importância das instituições nesse, digamos assim, o que eu chamo de assanhamento autoritário, né, do Bolsonaro, permanente com alguns falsos recuos. O senhor defendeu a CPI da Lava Toga, né? O senhor tem crítica, você criticou agora, se eu entendi ali, uma demora do ministro Gilmar Mendes e a decisão do Supremo sobre a Lava Jato. O senhor tem qual visão do papel do Supremo hoje para garantir a democracia brasileira? Bom, primeiro, Otávio, a gente tem que separar as instituições das pessoas. Eu nunca ataquei o Poder Judiciário. Eu acho que nós temos ministros na Corte Superior que precisam ter sua conduta apurada, investigada. Patrimônios que não justificam, relações pessoais e comerciais também absolutamente injustificadas. Eu acho que é essencial fazer esse debate. Ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode ser intocável numa democracia. Mas isso não implica em você destruir as instituições. Ou mudar a regra do jogo, faz uma PEC da bengala para não permitir que a Dilma indique um ministro, aí depois tenta revogar essa PEC para poder tirar mais ministros e acelerar uma ocupação por parte do Bolsonaro. Não é assim que deve funcionar. A Constituição é sábia nesse ponto. Ela cria mecanismos de controle recíproco entre os poderes. Só que eles têm que ser utilizados. O Senado tem atribuição para fazer esse tipo de apuração. Você não pode permitir simplesmente que a justiça vá sendo levada a descrédito por conta de condutas individuais. Isso é muito ruim para o sistema como um todo. Se você não confia na justiça, você não tem democracia. Então, acho que é importante chegar nesse estágio de amadurecimento onde a gente possa fazer uma apuração sóbria, respeitosa. Já fizemos com relação a presidente da República, deputado, governador, enfim. Por que você não pode fazer com relação a membros do Judiciário? É muito importante. As relações em Brasília são profundamente contaminadas. Eu não tenho direito de hoje, com a experiência que eu tenho como senador da República, chegar aqui e mentir para os brasileiros. Dizer que a justiça funciona de forma livre, totalmente desapegada de interesses políticos ou econômicos. Isso não é verdade. Nós temos, infelizmente, alguns ministros que se portam como políticos, na pior acepção da palavra. Isso tem que ser denunciado, isso tem que ser enfrentado. Mas, nesse momento, a quadra histórica que nós vivemos exige que você tenha muita cautela ao fazer isso, para não confundir a necessidade de apuração de condutas individuais com ataques institucionais. E aí me permita só fazer um registro, voltando um pouco ao que foi falado pelo Ciro e pelo Mandetta. As Forças Armadas e as polícias, especialmente polícias militares, tiveram conduta exemplar no 7 de setembro. Você não teve nenhum problema. Tudo aquilo que se falava a todo tempo de que as polícias e as Forças Armadas teriam alguma tentação golpista, foi demonstrado na prática que não. Você sempre vai ter pessoas, pequenos grupos, que se contaminam com essa vontade do poder. Mais ainda aqueles que já estavam de pijama e que foram resgatados por Bolsonaro para ganhar salários milionários. Esses não querem sair do poder de jeito nenhum. Mas o praça, que está lá na frente de batalha, esse não está interessado em política, esse quer apenas ter dignidade no seu trabalho e se portou, repito, muito bem. E acredito que vai continuar se portando. A tentativa golpista, como Bolsonaro pensou, ela não teve sucesso. Mas ele continua erodindo as instituições quando ele ataca o Congresso, ataca de duas formas, ostensivamente nas redes sociais, agredindo, ofendendo, mas de forma subterrânea, dando os mecanismos para que a corrupção continue acontecendo em escala industrial. Esse ataque vai demolindo a democracia, porque as votações passam a ser contaminadas, os posicionamentos passam a ser contaminados, e o eleitor não tem como acompanhar, porque uma parcela grande do orçamento se tornou secreta. Ele faz o mesmo jogo com o judiciário, ele ataca em algum momento, ele faz acordos em outros momentos. A gente tem que lembrar sempre, Bolsonaro é um cara que não aguenta 15 dias de investigação. Nem ele, nem os filhos. E aparentemente as ex-esposas. É dramático quando você coloca numa posição de altíssimo poder um cara com esse perfil. Porque ele nunca vai tomar uma decisão pensando nos brasileiros. Ele sempre vai tomar decisões, e os fatos comprovam, ele sempre vai tomar decisões baseado no seu interesse pessoal de sua família. A gente precisa sair dessa armadilha. Nós caímos numa armadilha em 2018, o voto aconteceu, é página da história, mas agora a gente precisa solucionar. Esses tantos crimes que estão sendo comprovados, a CPI veio para ajudar nesse sentido, esses crimes precisam ter um desfecho. A gente tem que passar dessa fase e devolver o Brasil para um rito de normalidade.
Mas, senador, o senhor, quando defende o impeachment, é uma pauta que é uma pauta com objetivo eleitoral. O presidente é uma pauta que é uma pauta com objetivo eleitoral. O presidente pede o impeachment de ministros com o objetivo de sinalizar para a base dele, né? Ele criou isso como uma pauta mesmo. A base dele gosta, ele critica, o pessoal vai marchar lá na frente do STF com tocha e tudo mais. Discordar da decisão de um ministro é uma coisa, é válido. Agora, usar talvez o momento em que a gente está para pedir o impeachment do ministro, o senhor não acha que o senhor se alinha a essa pauta eleitoral do presidente? De forma alguma, Júlia. Eu apresentei o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli em abril de 2019, quando eles instalaram o inquérito das fake news. Um inquérito que é flagrantemente ilegal e inconstitucional. Por que eu não posso repetir essa conduta agora? Porque o Supremo se reuniu e fez aquilo que o meu conterrâneo Carlos Brito diz muito bem. Errou por último. A maioria do Supremo, praticamente unanimidade, decidiu que o tal inquérito é constitucional. Que o cidadão pode ser, ao mesmo tempo, vítima, juiz, investigador e denunciante. Só que nós precisamos romper isso em algum momento. Então, hoje eu não estou aqui apresentando pedido de impeachment de ministro. Eu fiz isso, de novo, em abril de 2019, não agora. E acho que a gente tem que ter maturidade para fazer esse tipo de debate, sem permitir que seja mais uma pauta sequestrada pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é um estelionato ambulante. Ele sequestra essas pautas. Quando eu apresentei em fevereiro de 2019 a CPI da Lava Toga, ele chamava senadores para o seu gabinete para pedir que tirassem a assinatura. Seus filhos faziam um discurso contra na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, ele faz apenas um jogo de palavras nas redes sociais, mas no mundo real, não. No mundo real, ele continua fazendo tudo aquilo que um político clássico do Centrão sempre fez. Vantagens pessoais, defesa da sua família, fisiologismo e uma tentativa de permanecer no poder. Então, acho que não tem possibilidade de deturpação de pauta. Hoje, ninguém está discutindo impeachment de ministro no Congresso Nacional. E eu pergunto para o senhor, senador, sobre outro nome dessa terceira via, né, que é Pacheco, Rodrigo Pacheco, seu colega de Senado, presidente do Senado, presidente do Congresso. Ele está hoje no DEM, está no partido de Mandetta, mas pode migrar para o PSD de Kassab, por meio do qual disputaria a eleição. Como é que o senhor vê a movimentação dele? O senador Rodrigo Pacheco é um homem muito bem preparado. Ele tem, enfim, a formação jurídica sólida, vem exercendo a presidência com razoável qualidade, né? Eu brinco, eu fui eleitor da Simone Tebet, não fui eleitor do Rodrigo. Mas eu brinco que na primeira eleição que eu pude participar no Senado, os candidatos eram Davi Alcolumbre e Renan Calheiros. E todo mundo viu o que aconteceu. Hoje a gente teve a eleição entre Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, então melhorou bastante a disponibilidade, não tem dúvida disso. Acho que falta para o Rodrigo assumir mais protagonismo. A responsabilidade que ele tem é muito grande. Ele enfrenta um presidente claramente golpista, né? A dificuldade muito grande de você ter um projeto de país, porque o executivo não tem pauta. A única pauta do governo Bolsonaro é permanecer governo. Não tem uma estratégia para resgate da economia, não tem estratégia para redução da miséria das pessoas, nada. E o Rodrigo poderia assumir mais esse protagonismo, mas ele tem um perfil muito tranquilo e muito equilibrado. Então a gente imagina que ele pode colaborar nessa construção. E não tenho dúvida que todos aqueles que se dispuserem para essa etapa, porque é uma caminhada longa, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A etapa atual é de apresentação. O Brasil precisa conhecer, testar as propostas, discutir, confrontar assim posicionamentos. E acho que é bom que o Rodrigo participe, vem de um estado importantíssimo, que é Minas Gerais. E a questão partidária, enfim, tanto essa fusão DEM-PSL como o PSD, são partidos que vão disponibilizar para ele um bom espaço, uma boa estrutura. É um cara que pode contribuir mais. Eu estou naquela linha do parceiro que cutuca para ver se anda mais ligeiro. Entendeu? Eu não tenho a mesma postura tão pacífica, não. Eu acho que tem muita coisa no Brasil que pede urgência. Mas acredito muito que o Rodrigo ainda vai dar muita contribuição para o Brasil. Senador Alessandro? Otávio, Júlia, obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa. Obrigado ao Ciro, Mandetta, pela oportunidade do debate. Acho que o Brasil merece pensar no seu futuro. A gente não tem que ficar discutindo esse passado perdido, a gente não tem que ficar discutindo as mesmas figuras que nós já conhecemos, que nós já sabemos das dificuldades, dos defeitos. Acho que a gente precisa construir uma renovação. Eu venho daquele movimento de renovação que aconteceu em 2018 e essa mesma energia continua presente.
O brasileiro não quer votar em ladrão, o brasileiro não quer votar em incompetente, o brasileiro não quer votar no atraso. Então, a nossa responsabilidade é garantir nomes diferentes na postura, na prática, na análise do que está acontecendo com o Brasil e no apontamento de soluções. Nós precisamos de uma agenda nova para a economia, não tem dúvida. Nós precisamos efetivamente entregar uma reforma tributária que deixe de punir o mais pobre e que equalize a nossa situação fiscal. Nós temos que ter uma nova agenda para a educação, que já não era boa e que foi destruída no governo Bolsonaro. E a gente precisa resgatar imediatamente esses miseráveis que a pandemia agravou a situação. São milhões e milhões de brasileiros que precisam de um atendimento imediato. Dá para fazer isso tudo, com equilíbrio, com respeito, transparência e com muito diálogo. Capacidade de conversar com as pessoas, olhar no olho, falar a verdade e entregar aquilo que o Brasil precisa. A gente está num bom caminho, vai dar trabalho, mas a gente vai chegar lá.